Em meio à guerra contra imigrantes, Donald Trump conseguiu criar um completo caos nos Estados Unidos, pelo menos em Los Angeles, epicentro dos protestos contra a polícia de imigração do governo. Dezenas de pessoas já foram presas diante dos confrontos entre autoridades e manifestantes, inclusive as medidas de Trump só fizeram agravar ainda mais os conflitos que agora estão ficando inclusive violentos. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. É, eu até cheguei a mandar uma mensagem no nosso grupo da redação, né? Mal acordei e já começou a guerra civil nos Estados Unidos. E foi mais ou menos isso mesmo, né? Foi mais ou menos isso. Os Estados Unidos já vinha, né, muitos estadunidenses e estrangeiros já vinham manifestando um descontentamento com Donald Trump em relação às suas políticas, aumento de taxas e a política imigratória. Também nos últimos meses cresceu o descontentamento em relação a direitos civis e as políticas educacionais, né? O Trump vem cortando investimentos para a educação em universidades, por exemplo, como Harvard. Interessante é que, ao mesmo passo que ele faz isso, ele tenta emplacar no Congresso e no Senado um projeto para aumentar o teto de gastos do orçamento público, do serviço público. Ele quer gastar mais com o serviço público, mas ele quer cortar da educação. Ele não quer, mas ele está cortando da educação, sendo que vale também lembrar que o investimento dos Estados Unidos na educação é um investimento relativamente alto, mas a universidade não é gratuita, não é pública. Isso é um subsídio para fomentar pesquisas, algumas bolsas, ou seja, cortar isso é cortar de vez o mínimo de acesso a pesquisas e bolsas que as universidades também já poderiam fomentar ali para quem tem menos acessos. Então, Donald Trump está eliminando completamente o pobre, a pessoa, né, menos favorecida desses espaços. Parabéns para quem votou no Donald Trump. Dito isso, Sofia, tem um ponto que é bem interessante, que é os protestos começaram por causa da política imigratória dos Estados Unidos ali em Los Angeles. O governador de Los Angeles, a gente já chegou a falar sobre ele aqui, ele é um opositor ao Trump, ele vem crescendo muito nas pesquisas, como uma figura ali que já tinha dito que poderia processar o Donald Trump por causa do tarifaço, das tarifas, que isso poderia mexer diretamente com as indústrias, com os investimentos no seu estado. E agora, né, a gente tem a própria população fazendo os protestos contra essa política imigratória. Só que não ficou por aí, porque o Donald Trump, ele dobrou a aposta. Então, quando os protestos começaram, ele passou por cima do governador e resolveu fazer o quê? Resolveu mandar a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, como o nome já diz, é uma Guarda Nacional, é a polícia de Washington, né? A polícia comandada pelo Donald Trump. O que a Guarda Nacional fez? Começou a fazer os atos ali para coibir os protestos e começou a gerar, de fato, uma insatisfação tão grande que intensificou esses protestos. Então, o que a gente viu foi um cenário de guerra, guerra mesmo. A gente não está brincando quando a gente fala de guerra civil. Poderia até estar brincando quase que esse corte ia ser GTA americano, mas não dava, gente, porque ele é muito mais pesado. A gente está falando de guerra civil mesmo, e que isso vem se intensificando. Agora está em Los Angeles, mas tem vários pontos de outros estados que também tem protestos em relação a essa política do Donald Trump. Então, ele inflamou ainda mais e enviou na Guarda Nacional. Vou te pedir para trazer a matéria do UOL, por favor, Sofia. Fala um pouco sobre isso, sobretudo porque o Jamil, ele está nos Estados Unidos e ele vai falar com propriedade o que está acontecendo, por gentileza. Não é o Vida mesmo, por favor. Agora queria trazer destaques também dos Estados Unidos com vocês, porque esse fim de semana a gente acompanhou uma escalada na violência e inclusive também na repressão aos protestos que estão acontecendo na Califórnia contra as políticas migratórias do Donald Trump. A gente está vendo as imagens desse fim de semana ali com carros incendiados e acontecimentos graves durante o fim de semana do confronto que aconteceu ontem com a polícia e também com as tropas da Guarda Nacional que foram enviadas pelo presidente Donald
Donald Trump nesse terceiro dia de protestos contra as medidas de deportação do Donald Trump. A polícia declarou que toda a região central da cidade é área de reunião ilegal e determinou que os manifestantes fossem para casa. No dia anterior, o governo federal anunciou o envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional para as ruas da maior cidade da Califórnia, depois de já ter registrado uma série de confrontos. Também foram registrados protestos em São Francisco. Cerca de 60 pessoas já foram presas nessas manifestações e o Trump chamou os atos de motins de imigrantes, falando ali, abre aspas, multidões violentas e insurracionais estão cercando e atacando nossos agentes federais para tentar impedir a nossa operação de deportação. É o tom que o Trump está dando nas redes sociais para isso que está acontecendo, mas os embates vêm acontecendo não só com os manifestantes, mas inclusive também com o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, que acusou o governo Trump de uma grave violação da soberania estadual ao trazer essa determinação da Guarda Nacional atuando para reprimir as manifestações. Quem traz todos os detalhes e o clima por lá é o nosso colunista Jamil Chad, que já está conectado aqui com a gente. Jamil. Cara, olha essas imagens. Vocês entendem por que o pessoal já fala isso já tá quase uma guerra civil? Bom dia para você. Depois desse fim de semana intenso, Jamil, era o palco que o Trump queria para falar sobre a política dele? Que precedentes que a gente está abrindo aí nessa movimentação do fim de semana? Bom dia para você. Natália, bom dia, Bia, bom falar contigo. De fato, o que existe são vários elementos fundamentais aqui para a gente entender até mesmo a direção que a política migratória de Donald Trump vai tomar. Então, antes de mais nada, o que vinha acontecendo nas últimas semanas era uma transformação, obviamente, da ofensiva contra os imigrantes numa ofensiva muito mais, eu diria, enfática. Por exemplo, a meta de prender 3.000 pessoas por dia foi estabelecida pelo governo Trump. Uma outra transformação importante, não só a prisão de estrangeiros, de imigrantes, nos bairros complicados ou mais violentos de cada uma das cidades, não. As operações agora sendo realizadas nos locais de trabalho desses imigrantes, ou seja, criando, claro, uma tensão muito grande em muitos desses lugares. E aí o que acontece é justamente a eclosão da violência em Los Angeles, e aí uma espécie de oportunidade que o governo de Donald Trump tem e usa de uma forma muito intensa para militarizar, no fundo, a operação contra os estrangeiros, a operação contra os imigrantes. Olha só o que acontece no sábado pela noite, quando Donald Trump assina aquele memorando mandando 2.000 homens, 2.000 soldados para lidar com os protestos. Nenhum momento daquele memorando fala nem de Califórnia e nem de Los Angeles. É um memorando nacional. Estabelece que, a partir de agora, qualquer problema, qualquer tipo de obstáculo para a deportação ou para a prisão de imigrantes pode ser respondida com tropas federais. Então, de fato... Ou seja, o Trump basicamente usou o que está acontecendo em Los Angeles para decretar uma espécie de militarização, né, de estado de sítio no país inteiro. Para ele foi ótimo isso. E que fique bem claro, com isso eu não estou sugerindo que os manifestantes estão errados e etc, etc. Tem que ter algum tipo de resistência ao que o Trump está fazendo, sim. E é interessante que isso venha da Califórnia, porque a Califórnia é um estado que não apenas é um estado democrata, né? Então oposto ao Trump no espectro extremamente pequeno que existe da política estadunidense, mas também por ser um estado que depende muito dos imigrantes, né? Na Califórnia que está o Vale do Silício, que depende muito dos imigrantes de alto grau de escolaridade e que também tem uma produção agropecuária muito grande que depende dos imigrantes de baixo grau de escolaridade. Então é um estado que depende de imigrantes em a sua economia. Mas o Trump deve estar dando risada. Deve estar dando risada porque ele conseguiu o que ele queria, que era uma justificativa para militarizar ainda mais. Sofia, e se você me permite, no chat, a Antônia traz exatamente o que eu ia falar. E ela pergunta, isso não é censura? Se fosse na Venezuela, seria.
o Trump ele tenta justamente fazer isso. Um estado de sítio que ele causou, que ele conseguiu, né, faz com que ele tenha o poder, inclusive para dar golpe nas polícias dos estados. E aí a acusação com o governador do estado é justamente essa: o governador do estado aponta uma coisa que é importante. Desde a década de 60, desde a da luta pelos direitos civis contra a segregação racial, nenhum presidente tinha solicitado, tinha colocado a Força Nacional sem autorização do governador nos estados, e fazer isso mostra justamente um desrespeito à legislação. E o Donald Trump ele articulou de uma forma que ele tomou o poder da polícia da Califórnia. Então, agora está em poder do Donald Trump. Então, isso foi considerado um crime, algo extremamente grave, que subiu as instâncias, e agora o debate vai para a linha da validade do impeachment. Eu estava vendo o pessoal falando aqui, guerra civil nos Estados Unidos, estadunidenses dando mal, eu gosto, mas tem muito imigrante lá, inclusive tem muito brasileiro nessa guerra também, nessa luta também. E nem todos, inclusive, o pessoal são bolsonaristas, a gente tem que parar também com isso. É bolsonarista, deixa lá, que foi morar nos Estados Unidos. Tem muita gente que foi estudar, trabalhar e que tem direito de escolher o país que quer viver tranquilamente. A questão é o desrespeito com os direitos humanos que o Donald Trump vem promovendo, e que isso está respingando agora diretamente nos seus estados, mas vai respingar também no mundo inteiro. A gente já falou sobre outras políticas, como quando os Estados Unidos colocou um embargo ali para estudantes estrangeiros em algumas universidades, como Harvard. Isso respinga no mundo inteiro. Quando o Trump ele faz embargos também, bota tarifas altíssimas em determinados países, como agora tem o alumínio, tem o ferro, que também é impactado no Brasil, e isso faz com que o mundo comece a fazer uma outra configuração que não era esperada. Para os Estados Unidos, quando o Trump faz isso, é interessante, porque o mundo inteiro fazia comércio com dólar. E o que pode acontecer agora é justamente uma outra moeda começar a aparecer e ser mais valorizada. A gente está aqui torcendo para o BRICS, a gente está aqui torcendo para os acordos com a China, mas também não se cria novas moedas fortes e novos acordos comerciais do dia para a noite. Então, isso são relações construídas. Por sorte, o Brasil tem essas relações bem definidas, mas o mundo inteiro não tem. Então, os Estados Unidos continuará sendo uma grande potência. Só que essa instabilidade que está acontecendo agora nos Estados Unidos dá força para governadores como o da Califórnia, que é o Nelson, né? O Gavin Nelson, ele já vem com um certo poder aí, uma certa força, apontando aí as violações do Donald Trump. Então, isso pode fazer com que o Trump ele tenha uma queda política muito forte, que não é ruim, né? Muito forte na próxima eleição. E aí, Sofia, eu vou te pedir, só para trazer a matéria do UOL, só tem um ponto que é interessante, eu vou te pedir para mostrar as fotos. Essas fotos aí, elas mostram um pouquinho, você já pausou o vídeo em um momento, mas tem uma foto que é a segunda, quando o Trump envia tropas para a cidade, que é exatamente essa daí, Sofia, essa primeira, perdão, falei a segunda, mas a primeira. Essa foto aí, olha só como é um cenário de guerra, gente, como é um cenário assustador. As tropas chegando e a população ali se manifestando. Isso é assustador, mas está acontecendo agora nos Estados Unidos. Pois é, Dai. Pois é. É uma situação assim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que é muito fácil a gente pensar, ótimo, os Estados Unidos está caindo. E sim, eu pessoalmente acho isso positivo. Mas, gente, vai sobrar destroço para tudo quanto é lado, inclusive para cima da gente. Não é tão simples trocar Estados Unidos pela China, como muita gente diz, assim como mesmo nos acordos com a China, se o Brasil não tiver noção do seu lugar, pode entrar em acordo ruim para o Brasil também. As coisas não são assim tão simples. E não sei nem o que dizer mais, porque, cara, a grande dúvida que eu fico é por quanto tempo a gente vai ver a mídia brasileira continuar tratando
os Estados Unidos como esse farol da liberdade, assim, tá ficando difícil. Você percebe ali no UOL, por exemplo, ok, eles já não colocam mais os Estados Unidos no lugar que estava antes, mas a gente ainda tem uma imprensa que, de maneira geral, ainda é muito subserviente, a gente tem uma elite muito subserviente, a gente tem uma direita extremamente subserviente para e subserviente leia-se lambibota nesse caso. E eu fico realmente preocupada com os Estados Unidos caindo do jeito que está caindo, em que posição que essa direita, essa imprensa vai nos colocar, sabe? Eu acho que agora, mais importante do que nunca, a gente precisa de. Vai parecer bizarro o que eu vou dizer agora, mas de patriotas. Só que patriota de verdade, que é uma coisa que a direita não é. Eu tinha uma professora na pós-graduação que falava que a direita é bandeirista. Eles amam símbolos, amam a bandeira, o uniforme da seleção, o hino, mas odeiam o próprio país. De patriota não tem nada. E a gente Faz realmente. sentido. Oi? Faz super sentido o que a sua professora falava. Exato. E é engraçado que é isso que a gente vai precisar, de patriotas de verdade, porque os Estados Unidos está só indo de mal a pior, ladeira abaixo, e a nossa direita, a nossa imprensa vai querer, assim, tipo, se ele chegar no fundo do poço dos Estados Unidos, a nossa direita e a nossa imprensa vão querer cavar o poço para conseguir se colocar embaixo de novo. Enfim, é, é isso, Dai. É isso, Sophie. Vamos continuar acompanhando aí o que vem acontecendo nos Estados Unidos e como isso pode respingar na gente, né? Perfeito. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.